Boa noite, esse é um domingo que o Senhor nos deu, relembrando aqui a passagem do Dia das Mães, parabenizando a cada uma das mamães, aquelas que fazem parte da nossa comunidade, aquelas que estão ao alcance também das nossas orações, do desejo do nosso coração, que sejam dádivas preciosas na vida dos seus filhos. Continuando em nossa série Servos, campanha de crescimento espiritual, ainda no tema respeitar o Senhor, a sua palavra e os líderes que Deus coloca sobre nós. Desta feita, quero nesta noite pensar na terceira carta de João, capítulo, verso 9 em diante, quando João nos ensina a respeito de uma rejeição que uma das suas igrejas estava fazendo em relação àquelas pessoas que ele enviava. E é interessante que esse problema ainda continua insistindo em nosso meio. Quando homens ou mulheres rejeitam aqueles que Deus envia, rejeitam aqueles que Deus separa, rejeitam aqueles que Deus coloca sobre nós como liderados. E é interessante, eu quero ler o verso 9 e o verso 10 da terceira carta de João. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não os recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para que o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Aqui a gente percebe no exemplo de Diótrefes atitudes que marcam a vida daqueles que não praticam o princípio do respeito ou da submissão. Quem de nós nunca ouviu ou leu acerca de Diótrefes? Diótrefes impediu o avanço da obra e do próprio ministério de João frente às comunidades que ele pastoreava. É o caso de nos perguntarmos se Diótrefes ainda tem seguidores em nossos dias. É o caso de analisarmos as nossas atitudes e checarmos com as dele para vermos se não estamos seguindo o seu exemplo. À luz dessa passagem, é importante a gente responder uma pergunta nesta noite. Que perigos um membro rebelde pode trazer ao corpo de Cristo, que é a igreja? Bom, eu quero dizer alguns desses perigos. Querer ser mais importante do que realmente é. Deus responde dizendo que se alguém entre nós, querendo ser mais importante, querendo ter privilégio, primazia, corremos o risco de sermos conduzidos por gente incapaz, e uma vez que a igreja é do Senhor, e Cristo é o único e legítimo cabeça. Esse tipo de pessoa, além de perigoso, deve ser colocado no seu devido lugar. Outra característica de um membro rebelde é aquela pessoa que quer impedir que a palavra de Deus seja proclamada, ensinada e escrita. Deus responde dizendo que se alguém entre nós, querendo cercear a pregação, querendo cercear o ensino na igreja, corremos o risco de padecermos de fome espiritual. E esta inanição nos levará à morte. O texto diz que pessoas que querem usar palavras maldosas, fofocas, intrigas, maledicência contra os líderes que Deus tem colocado na igreja. Deus responde dizendo que se alguém entre nós que não usa o expediente da confrontação e amor e lança a mão da fofoca, da maledicência, corremos sim o risco de sermos incendiados pelos dardos inflamados do maligno e invadidos por um clima de insegurança e de desconfiança. Outro tipo de perigo é gente que anda criando obstáculos para que a igreja não avance na visão e na execução da obra missionária. Deus responde dizendo que se alguém entre nós que não é hospitaleiro com aqueles que Deus envia para anunciar a mensagem divina, se alguém tentando impedir que os ministérios da obra missionária sejam avançados, Deus nos cobrará. E lembre-se, Ele é o Todo-Poderoso. Outro tipo de atitude, irmãos, que atrapalha e que cria Diótrefes entre nós, é querer exercer o controle e a manipulação sobre a vida dos membros da igreja. Deus responde nos dizendo que se alguém entre nós que nos exclui e que infelizmente atrapalha o avanço ministerial, atrapalhando o crescimento numérico da igreja, nós vamos matar a voz profética da igreja e estaremos sendo iludidos com a falsa ideia de que podemos colocar-nos contra a vontade do Senhor. Mas é bom ver os versos 11 e 12, porque se o 9 e o 10 fala de Diótrefes, o 11 e o 12 falam do oposto, que é Demétrio. Olha o que diz o texto. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos falam bem dele.
É a própria verdade que testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. O que Demétrio tem para nos ensinar e que neutraliza as ações de Diótrefes? Ou seja, o que é bom que nós devemos seguir e o que é mal que nós não devemos seguir? Primeiro, não devemos imitar o que é mal e o que é bom. Deus responde dizendo, se alguém entre nós que quer usar a sua liberdade, inteligência, até mesmo democracia, para seguirmos o mal, nós corremos o risco de agradarmos ao maligno, ao nosso adversário, e acendermos a ira do Senhor contra nós. Nós devemos reconhecer a importância de líderes serem capacitados. Se alguém entre nós que ainda não aprendeu o suficiente, que não tem oportunidade de estudar, nós não podemos impedir que o avanço aconteça, nós não podemos atrapalhar o crescimento espiritual e também intelectual de outros irmãos. O texto diz que nós devemos fazer o bem porque já pertencemos e servimos ao Senhor. É importante que aprendamos com Diótrefes a não fazer e aprendamos com Demétrio o que fazer. Ore por aqueles que te maltratam, perdoe, seja paciente, seja tolerante, seja misericordioso. Tenha um bom testemunho da igreja, tenha um bom testemunho da comunidade. Diótrefes era esse homem. Não, Demétrio era esse homem. Demétrio nos ensina, irmãos, a termos compromisso com o testemunho da própria verdade. Demétrio nos ensina a ter um compromisso e respeito e admiração dos líderes da igreja. Demétrio nos ensina a sermos hospitaleiros, a sermos generosos. Demétrio nos ensina a sermos prudentes, pacientes, perseverantes e com bom coração. Eu gostaria de que nós, nessa ocasião, nos recusássemos a agir como Diótrefes e aprendêssemos a ser como Demétrio. Que Deus nos ajude e que cresçamos nesse desafio de respeitá-lo, de respeitar a sua palavra e também de respeitar aqueles que ele envia e coloca no meio de nós. Tenha um bom descanso nesta noite, uma boa semana. E nossa quarentena continua, segundo o governador, até o dia 31 desse mês. Por enquanto, as nossas atividades estão suspensas e continuamos a nos encontrar por aqui, pelos caminhos das redes sociais. Que Jesus te abençoe. Em nome dele nós oramos.